Dois. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Café com a Pá na Prática. Aqui é um espaço onde nós tentamos encontrar formas de disseminar o conhecimento, fazer com que esse conhecimento, a vida em comum, a vida que nós desejamos, consiga se multiplicar, consiga se expandir. Um espaço de reflexões, de considerações, onde nós possamos trocar e idealizar, pensar e executar a vida e que nós queremos ter, a vida que nós merecemos ter. E como fazer isso nessa correria da vida, com a correria do dia a dia. Então, hoje eu venho com mais um convidado, uma convidada muito especial que tem um significado muito grande para mim, de uma vida de companheirismo. E como você já sabe, é que eu gosto que os meus convidados se apresentem. Então, quero que a Vivian se apresente e fale um pouco da sua carreira, um pouco da sua vida, Vivian, pra gente. Bem, eu sou Vivian Marino, sou médica há 25 anos e cirurgiã vascular há 20. Então, a minha vida é conviver com outras mulheres. E eu tinha um professor na faculdade até que dizia assim: alguns sortudos escolherão tratar de mulheres ou crianças. Porque o homem não se cuida muito, né? Mas os extremamente sortudos, esses escolhem tratar de mulheres, porque a convivência feminina é uma coisa que faz a gente crescer muito, porque é muita troca de uma com a outra, né? Então, eu tive, além da grata felicidade de ter 2 filhas, ainda isso de conviver com muitas mulheres. Você já tá arrepiando no começo do podcast, é isso? E eu conheço a Patrícia desde a adolescência. E a adolescência é uma fase muito bacana, né? Da gente conviver com outras mulheres. E, às vezes, a gente não aproveita tanto isso. Porque seria uma fase para que uma acolhesse mais a outra, né? Porque você fica muito insegura nessa época. É uma época que você tá linda. Nossa, você, assim, o seu colágeno a toda, né? Você nem imagina a falta que você vai sentir dele. Você não tem tanta preocupação, então você tem leveza. Mas aí você coloca um peso naquilo, né? Eu vejo agora com a minha que tá com 13 anos. Oh, meu Deus! Exatamente. Pois é. E aí as outras amiguinhas... Não acolhe tanto, não tem tanto. Eu acho que nós tivemos muito isso, que nem você, pra mim, por que você, pra ser meu amigo, tem que ser meio doidinho, tipo, porque eu invento os projetos e arrasto, né? Você já tá nessa comigo. Mas você, Vivian, sempre foi fonte de inspiração. Mesmo lá na adolescência, a gente com 14 anos, eu falava, gente, quando eu crescer eu quero ser igual a Vivian, porque ela, tanto nos aspectos de educação, de estudo, de ser humano, lembra como a gente trocava? Então, acho que a gente até tinha uma ligação legal no nosso grupo. Mas eu acho que parte disso também era porque você já tinha um filho. Então, isso fazia de você mais madura que a gente. E aí, talvez a gente aprendeu um pouco com você a não dar importância para umas coisas bobas, né? Que a gente vê hoje em dia. E via o sofrimento também, né? Via o sofrimento. Isso eu não quero. A gente tinha uma preocupação maior quando via a sua vida. Nossa senhora, minha vida é tão boa, olha a vida da Patrícia. Que difícil. Bem isso, né? Já fica a informação. Filho na adolescência, gente. Difícil. Se prepara. Nossa, cuide da sua menina, cuide da sua filha, crie conexão, porque, gente, a gente cuida, a gente educa, a gente acolhe, é um bebê na família, bebê é a coisa mais maravilhosa. Mas imagina um cérebro em desenvolvimento. Aos 14 anos, é o que você está falando, o jovem está aprendendo a sair do ninho, sair do pai com a mãe, para conseguir se conectar, se ajustar, formar sua personalidade para conseguir estar no grupo. Daqui a pouco, uma barriga. Pois é. E sem contar culpa, sofrimento, tristeza, medo de decepcionar. Eu sofri muito com essa culpa. Mas aí entra o apoio, entra a inspiração. Porque eu poderia simplesmente ter largado tudo e cuidar dele. E
uma grande fonte de inspiração foi você gostar de estudar, que eu falei, nossa, mas é muito legal, a Vivian sabe, eu achava que você sabia o dicionário. Depois eu fui educando os meus filhos nesse princípio, e não, vamos estudar, e hoje, olha só, apaixonada, eu estudo o tempo todo, Vivi. Minha mãe sofreu tanto me fazendo estudar, e olha hoje como eu estudo o dia inteiro. Sem precisar mandar. Sem precisar. E coisa que ninguém quer estudar. É. E isso valeu essa troca. Na infância, na adolescência, eu tive referências, fui, de certa maneira, referência, e acho que é isso que a gente tenta passar hoje para as nossas filhas. Você tem as 2 filhas, eu tive o prazer de conhecer as suas meninas, são extraordinárias, calmas, resolvidas, conectadas com a mãe. E essa conexão com a família vem de encontro com o ser mãe, com o se conectar com a família, ter os sonhos realizados e também não abandonar o sonho profissional. Aí é outra coisa difícil. Quando eu estava grávida da Mariana, eu li um livro que chamava Crianças Francesas Não Fazem Manha. E esse livro fala que lá na França é muito importante para eles que essa mulher volte logo ao mercado de trabalho. Lá que surgiram as creches. Justamente por isso, porque essa mulher precisava voltar logo. E a vida social e a vida dela enquanto esposa também é muito importante. E o livro é contado por uma americana, que ela vai para lá e ela pede para que o filho participe da creche, e era disputadas vagas, então ela alega que ele teria uma cultura diferente, que então ia engrandecer, né, a vida das outras crianças, para ela conseguir a vaga, porque ela era estrangeira, então era mais difícil. E aí eles acham a ideia boa, né, que de fato o que existe de mais enriquecedor em você conviver com o outro é você aprender a visão do outro, a forma de viver do outro, que foi o que ela expôs ali para colocar a criança com as outras crianças. E aí ela falava isso, que nós americanos, você vê, ela morava nos Estados Unidos e foi para a França, então assim, estou incluindo toda a América. Nós, americanos, temos isso dessa sensação de culpa ser muito grande, né? De você querer abrir mão de você para aquela criança. Só que quando você abre mão de você para aquela criança, você tirou um pedaço seu. E essa criança não aprendeu que ela precisa primeiro priorizar a ela. É a pura história de você ter que cuidar de você para você conseguir cuidar do outro. Princípio básico de primeiros socorros. E aí, quando você tira um pedaço seu em nome do outro, você vai colocar um peso nele que ele não pode carregar. Então, você tem que construir a sua vida e nesse paralelo vai ter hora que vai ser a sua vida que vai estar deixada de lado, vai ter hora que a criança vai ser deixada de lado, sim. Não tem como dar conta de tudo o tempo inteiro. Porque senão a culpa fica muito forte e você não vai conseguir nem equilibrar os pratos, né? Eu sempre falo com as mães que eu atendo, pare de tentar equilibrar tanto o prato porque eles vão cair. E tudo bem, depois você passa a vassoura, cata e reequilibra. O ideal é você conseguir se cuidar, conquistar os seus sonhos e, na medida do possível, ir equilibrando. Tipo, eu trabalho muito com aquela roda da vida, que para você é bem visual, para a mãe entender que não adianta ela ser só mãe, que ela cuida e se abandona. O que eu vejo nos meus atendimentos é as mulheres se abandonando, mesmo assim elas estão com culpa, mesmo assim elas se sentem erradas e o sonho foi deixado de lado, e isso aí faz um mal
tão terrível. E nós não estamos falando aqui como alguém que conseguiu fazer isso redondinho. Não. Justamente porque nós A sofremos. A ideia aqui não é falar para a mulherada, olha, equilibra tudo, deixa tudo no jeito. Não tem jeito. É o que você falou. Tem hora que o profissional vai estar melhor, tem hora que... Daí você vai prestando atenção. Poxa, meu filho está meio de lado aqui, deixa eu focar aqui. O relacionamento. Que, né, tem marido, tem pai. Então, os múltiplos papéis que nós desenvolvemos na sociedade têm que estar, em certa medida, em equilíbrio. E a gente passa a vida tentando fazer isso. E você conseguiu fazer isso e conseguiu alavancar sua carreira, conseguiu ter uma carreira linda e conseguiu manter a família. Como que você consegue ir equilibrando, assim, sem ficar muito louca? Louca? Só um pouco louca. Um pouquinho a gente fica, não tem jeito. Mas uma das coisas foi a maturidade mesmo, que, né, a gente estava conversando, né? O que mudou depois dos 40? Aí, o meu público são mulheres com mais de 40 anos, a grande maioria. Eu até atendo com menos idade, mas a maioria tem 40 mais. E todas nós temos essa mesma queixa. Só que a gente queixa menos, porque a gente se cobra menos. Você consegue equilibrar quando você entende o seu limite, quando você entende o limite do seu corpo. Porque às vezes eu tenho uma paciente muito novinha, ou às vezes eu até tenho uma ou outra bem mais velha, mas que essa não entendeu. Aí entra o conflito geracional, né? Entra pro padrão de geração. Ela não entendeu que ela não precisa estar com esse sarrafo lá em cima. O tempo todo. O tempo todo. Porque quem sofre é ela, se ela manter esse sarrafo lá em cima. Então, eu não preciso estar feliz o tempo inteiro, porque isso não existe. Felicidade é um desespero. estado. Você sorri de tudo, é desespero, Pois como dizia a música. Felicidade é um estado, calma é um estado. Então, vai ter horas que você vai estar nervosa e você precisa aprender a perceber. Se você só perceber, já vai ajudar muito, porque aí você sabe qual é o próximo passo. Se eu preciso me acalmar, se eu preciso me cuidar. Então, e como eu trato assim, desde varizes grossas até vasinhos muito fininhos, e vasinhos muito fininhos, você tem que prestar muita atenção. Então, eu acho que eles são assim o exemplo perfeito, porque você tem que prestar atenção e querer que melhore, mas dentro de uma segurança. Porque quando você quer tratar aqueles mais miudinhos e deixar tudo perfeito, sumir tudo, você vai ter o risco de uma complicação. Você vai ter o risco de uma complicação emocional. Que é essa parte aí da história do sarrafo. Então, você vai conseguir um equilíbrio quando você não colocar uma expectativa muito alta sobre tudo. Sobre a sua beleza, sobre a sua alegria, sobre dar conta de tudo, sobre ser mãe, sobre tudo. Ter trabalho. Porque sempre você se cobra muito, isso já vem daquela máxima da infância, tipo, você, para ser vista, teve que ser a boazinha, teve que cumprir tudo, teve que ser a Mulher Maravilha. Então, você aprende a ser Mulher Maravilha, você não quer mais baixar o sarrafo, você tá sempre ali. Isso é um custo energético para o cérebro fora do normal. E daí é ansiedade, é depressão, e a gente percebe as pessoas num vazio existencial que não tem o que resolva, porque tá nela. Ela tá se exigindo, muitas vezes preocupada demais com a opinião do outro. Acho que a maturidade é boa por isso, porque chega uma hora que você para de se preocupar muito com a opinião do outro. Em algumas medidas, mas que isso é uma coisa para você ir trabalhando. E quando você consegue perceber que o estímulo chegou e você não deixou ele fazer bagunça no seu cérebro, porque o estímulo chega neutro. Então, quando ele chega, as suas memórias, as suas percepções, sempre eu falo isso com as pessoas.
O que é essa ativação de sistema límbico? O que é essa ativação de sistema nervoso? É a amígdala te trazendo as memórias lá da sua infância, de lá da sua vida. Então, a sua cobrança vai sempre estar relacionada com as percepções que você criou ao longo da sua vida. E quando você começa a perceber que, opa, 90% da reação vai acontecer, porque é automático. Você viver no modo automático, então no automático você vai reproduzir os seus medos, as suas aflições, as suas cobranças, a sua régua e a preocupação com o que o outro vai falar. A partir do momento que você consegue perceber, poxa, peraí, ó, lembrei disso, lembrei daquilo, o que eu vou fazer agora com esse sentimento? Porque desperta. O que eu vou fazer isso aqui? Eu vou entrar na loucura de me cobrar e colocar de novo o sarrafo, ou eu vou parar e prestar atenção no aqui e agora? O que eu vou fazer com essa emoção, com esse sentimento de autossabotagem, na verdade? É muito autossabotagem, porque ele te tira do estado de presença, e você para de estar no aqui e agora para viver no passado que te formou. Já começa que você já sai do eixo, porque quando você sai do estado do aqui e agora, você entra no automático e o automático repete ciclos. Sim. E a gente vê a mulherada repetindo ciclos o tempo todo, e acho que esse tipo de conversa ajuda para a gente mostrar. Quebre esses ciclos, pare de se cobrar demais, perceba as suas emoções e infira. Realmente, sabe, o que eu vou fazer com esse sentimento? É isso que eu quero para mim? E eu vejo que no meu dia a dia eu priorizo autocuidado, priorizo alimentação, sono, porque eu sei que é a neurofisiologia que basicamente comanda a nossa vida, principalmente depois dos 40, Vivi. O que a gente faz com essa fisiologia? Né? Você é muito mais gabaritada para me ajudar a entender o poder dessa. Porque muitas pessoas acham, menopausa depois dos 50, minha filha com 40, você já pode tomar cuidado, né? Porque a menopausa começa na perimenopausa que eles falam, essa perimenopausa é 10 anos antes. Então, são pequenas mudanças que, geralmente, a mais comum é o humor e o sono, são os primeiros a serem mudados, né? Você tem mais insônia. E existe até um padrão dessa insônia para cada hormônio. Se você, por exemplo, a progesterona que está caindo, você demora para pegar no sono. Se você acorda às 3 da manhã, é o estrogênio que está caindo e faz você não conseguir dormir depois. Mas você não presta atenção e acha que foi um dia difícil, muito cansaço, e aí por isso que você não está dormindo, né? Tudo gira em torno de você ser a primeira mudança para uma grande transformação é você parar para olhar o seu corpo, ouvir o que o seu corpo te fala, do que ele precisa. Eu, por exemplo, como estou na perimenopausa, eu sei exatamente que se eu não faço exercício físico, eu volto a ter insônia. E eu fico com o que a gente chama de névoa mental, que é quando parece que o seu cérebro está fervilhando. Tá um formigueiro dentro da sua cabeça. E o pensamento escapa. Isso é a névoa mental, que é outro indício também de menopausa. Acaba que muita gente que nem tá na menopausa tem névoa mental, porque a vida que a gente vive hoje favorece a névoa mental. Agora, você imagina que conjunção, meu Deus. Né? A gente na menopausa, na perimenopausa e ainda com a vida louca que leva. O cérebro não aguenta. E para ele aguentar, só tem um caminho. É o corpo. Você tem que cuidar do corpo para dar um descanso para ele, ou dar o que ele pede para que ele aguente. Mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quem me fez pensar nisso até foi você. Então, menino, é brincadeira, não, Vivi? É o que eu falo para as mães, é o básico. Só que o básico. Eu tenho muito essa... Eu já tô, né, o meu não é mais a perimenopausa. Todos esses sintomas. Eu durmo, que eu caio na cama e eu desmaio.
Daqui a pouco comecei a acordar 3 horas da manhã, falei, mas o que está acontecendo? Daí você vai olhar para o fisiológico. E o seu cérebro consome 20% da energia total do que você tem no dia. Poxa, se ele já usa 20% nessa vida louca que a gente está, sem o devido cuidado, ele não vai dar conta. Não vai. É hidratação, é olhar para a atividade física, é para o funcionamento do cérebro, do corpo, a neurogênese. Depois dos 25, a plasticidade já foi. Daí você precisa fazer novos neurônios, novas sinapses sempre dentro de atividade física. Você não consegue produzir novos neurônios se não for por atividade física. Quem que sabe disso, Vivi? Se você que é uma médica, não tinha parado para pensar isso, imagina as mães que a gente acompanha. As crianças chegam não em consultório toda inflamada, porque e a inflamação? O estrago que a inflamação faz, daí a gente volta, é a sua alimentação, o que ele está comendo? Mas ele gosta tanto de miojo com batata frita e o tal do nugget. Nossa, gente, pelo amor de Deus, não fale sobre... E tudo bem, eu também gosto de um miojinho, gosto de um embutido, uma bobagem, mas... Porque na realidade de mais de 80% da população não é limpa a alimentação. É inflamada, Vivian. A gente não consegue tirar o alimento que inflama, né? E se a gente não olhar para isso com muito cuidado, não se conscientizar de que o básico é o que vai fazer a estrutura. O básico. Daí entra endócrino, procurar um bom médico. Eu acho que a gente está chegando, está passando por uma mudança muito estrutural, muito grande na medicina. Eu não sei se você vê isso muito. A medicina agora é da saúde. Da saúde. Não é mais só da doença. Eu acho isso tão maravilhoso, porque você não é, que nem no meu trabalho, eu penso o tempo todo, não é para olhar o comportamento da criança. O comportamento da criança é um reflexo do que está acontecendo no cérebro dela, do que está acontecendo no ambiente, do que está acontecendo. O cérebro, ele não dá conta se não estiver numa estrutura. E a mesma coisa está acontecendo com a medicina. Não é para olhar para a doença. Chegou um momento, a medicina, durante toda a sua história, tratou a doença, foi atrás do patógeno, do que aconteceu, como dar o medicamento para acabar com aquilo. E agora não, agora nós olhamos o integral. Integração de todos os aspectos, de todos os papéis que nós temos na vida e de todas as funções do nosso corpo e da nossa vida. Não faz sentido? É assim? O que acontece é que, assim, as nossas prioridades e os nossos sonhos mudaram. Porque tem um psicólogo que eu adoro, o Rossandro, que ele fala assim, tem um corte dele lá de um vídeo que ele fala que cada geração teve uma preocupação de pais, né? Tinha uma época que a preocupação era só que os filhos sobrevivessem, porque morriam muitos. Depois que eles estudassem e tivessem uma profissão. Hoje, o nosso sonho é que o nosso filho tenha equilíbrio emocional, que ele tenha uma boa qualidade de vida. E isso acompanhou a mudança da medicina. Porque a medicina, ela não tinha uma medicina preventiva, porque ela não tinha como ter. Porque se você parar para pensar que o raio-x é de 1953, então tem 73 anos. A pessoa que viu o raio-x nascer, ela tá viva. Olha como é tão recente o raio-x. Muito recente. Então, os exames começaram a surgir e a gente começou, então, a ter condições de prever algo que viria a acontecer. Então, nós agora, sim, vivemos uma medicina da saúde. E onde entra tudo isso? Porque vocês vão ver que vira e mexe, eu vou pegar aqui e resgatar de novo para começar do zero, porque eu tenho mania de roteiro. Cada um tem mania de uma coisa, né? Aí, como eu sempre gostei de estudar, para o estudo dar certo tem que ter roteiro. Então, a primeira coisa que você faz é observar o corpo. Então, todas nós temos que fazer isso. A gente tem que a primeira pequena mudança é essa, a observação. É o que acontece na nossa vida,
É o que está acontecendo na medicina, ela está observando esse corpo. Aí ela descobre o que precisa. Então, nós descobrimos o que nós precisamos. A primeira mudança é você ter um olhar atento para você. A segunda mudança é você ver o que você precisa. E a terceira mudança é como eu faço isso para mudar. Para fazer, tem que ser aos poucos. A nossa tendência é pensar assim: ah, nossa, mas aí eu tenho muita inflamação e essa inflamação acontece porque eu como mal, porque eu não faço exercício, porque eu não durmo bem, então eu tenho que corrigir tudo isso. Não dá para corrigir tudo. Não dá. É uma coisa. Então, você vai escolher uma para ser a primeira. E essa uma não pode ser no ferro e fogo. Ela tem que ser no sapatinho, aos poucos. Vamos supor, escolhi mudar a alimentação. Vai ser o primeiro, onde eu vou atacar, meu primeiro passo. Aí eu não tomo café da manhã, eu vou passar a tomar. Ai, não adianta eu achar que eu vou fazer um café de hotel. Não vai fazer o café de hotel. Não vai rolar. Então, eu não gosto de comer. Começa bebendo alguma coisa de manhã. Um passinho, né? Um passinho de cada vez. Então, você vai vendo onde está o erro e vai mudando aos pouquinhos. Eu não vou... eu adoro pizza, então não vou mais comer pizza. Não, eu só vou reduzir. No começo, eu vou reduzir. Se eu como 2, 3 vezes na semana, eu passo a comer uma. Eu faço um combinado comigo. É uma vez por semana. Até que você consiga mudar. E vai mudando, aos pouquinhos a gente consegue, que nem perto da minha alimentação, eu corria 10 quilômetros lá, comia que nem uma louca e não engordava. Passou dos 40, eu não como mais nada, e tô todo dia 1 quilo mais. Então, não adianta, é muita sobrecarga você querer, vou mudar a alimentação, vou mudar sono, daí entra naquilo que a gente está falando aqui, é equilibrar 1 milhão de pratos, e você vai acabar que na hora você vai falar, eu não consigo mesmo, deixa eu pegar 3 pizzas. Deu efeito contrário. Se abandonou. Você abandonou e foi indo para um estágio muito pior. Então, cortar as metas, né? Eu trabalho com mentoria, eu trabalho com formação de professores. Então, corte suas metas, priorize. Não invente mais de 3 metas para a vida, porque você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Pega uma, pega 2 em determinadas áreas da vida. Então, esses trabalhos de proporção de meta, é para te ajudar a não desistir no meio do caminho e ficar sem fazer nada ou fazer até pior do que você já estava fazendo. E o grande passo, eu acho que se fosse para aconselhar, vamos ver o que você vai, de tudo isso, o que você pode mudar. Procura uma endócrino. Eu acho que o ponto principal é você saber onde você está. Você precisa conhecer o seu corpo. Precisa saber como que estão as taxas. Só que daí a gente já esbarra na medicina integrativa os números das taxas, Vivi. O que eu faço com essas taxas? Não, tá normal, não preciso de B12, não preciso de magnésio, tá tudo ótimo. Olha, eu, como sou cirurgião vascular, cirurgião é aquele médico totalmente cético e voltado para a doença, né? Eu até tive num curso agora de lipedema, e aí os médicos ficam assim, não, ainda mais cirurgião, que pau é pau, pedra é pedra, e aí tem ou não tem, opera ou não opera, cirurgião é assim. Então, esse negócio de, não, vitamina, não, isso é bobagem. Aí, agora, o corte da vitamina passou a ser 600, 900. Isso é só pro médico ficar inventando coisa. O cirurgião fala isso, fala muito isso. Mas, graças a eu ter passado a querer tratar lipedema, e lipedema, para tratar, é mudar a qualidade de vida. Não tem outro jeito. Aí, foi aonde eu aprendi a ser uma médica clínica. E ter esse olhar. Uma coisa é você ter o mínimo para viver. E quando você tem o mínimo, o seu corpo vai priorizar o mais importante. O seu cérebro, o seu rim, o seu coração.
Então, se você quer ter um cabelo bonito, quer ter cabelo, não precisa nem ser bonito, ter cabelo, não tem como você ter uma vitamina B12 de 220, de Brincadeira. 230, que tá lá no pé, entendeu? Ela não vai pro seu Não vai dar cabelo. conta. Então, se você quer ter cabelo, se você quer ter unha, eu mesma, minha unha quebrava É? muito. E depois dos 40, então? Pois é, agora eu tô com 50 e a minha unha nunca foi tão forte. É a mesma coisa. Pois é, por quê? Porque é isso aí. Quando eu peço exames para as pacientes, exame de sangue, eu hoje devo ser o que eu era antigamente, né? Quando eu não pedia esse monte de exame, tem médico que é assim até hoje, olha e fala, não é possível, será que vai ler tudo isso aí? Vai ver todos esses exames? Vai. Vai. Cada exame tem uma explicação. A vitamina B12 tem que estar acima de 600, pelo menos. A D tem que estar acima de 30, pelo menos. Senão, não tem imunidade, não tem disposição. Ferritina. Ferritina. A ferritina, nossa, não, mas é normal 20. Tudo bem, mas e o seu cabelo? Não vai ter cabelo, quer ter cabelo? Aí, Não precisa ir muito longe, só no cabelo. Foca no cabelo. foca no cabelo. Por que você fala tanto de cabelo? Fiz tratamento para queda de cabelo. Né? Então, é um problema é para uma mim. dor pra mim. É uma dor para mim. Aí, outra, trabalho com mulheres há 20 anos. Então, eu sei como ninguém a cada reclamação. Porque eu ouço, leva 1 hora para eu fazer laser transdérmico e aplicação de vasinhos. Eu vou fazer as 2 pernas, à frente, atrás. Dura 1 hora. Então, eu converso o tempo inteiro. Aí eu sei todas as queixas que nem são de físicas e as queixas físicas que não tem nada a ver com vascular. Acaba sendo a psicóloga ali também. Pois é, por isso que então mudou muito a minha vida e a vida das minhas pacientes depois que eu passei a ter esse olhar mais integrativo, né? Que é a palavra do momento agora. E é a necessária, né? Porque nós precisamos alertar as mulheres sobre isso. Porque eu comecei a me incomodar muito com os sintomas pelo humor, Vivi. Eu olhava pro Edson, queria jogar ele da janela. Ele me irritava de olhar. Alguém falava alguma coisa, eu já ficava... Eu falei, gente, mas eu nunca fui assim. Você me conhece. Quando que alguma coisa me tirava do sério? Nem uma gravidez na adolescência me deixou de mau humor. A menopausa conseguiu. Uma das coisas é a queda hormonal, né? Porque assim, a progesterona, ela é o hormônio que faz você ficar mais tranquilo, faz você dormir, você tá perdendo progesterona. O estrogênio é o hormônio da beleza, é ele que dá o brilho no olhar, o viço da pele, aí você se sente feia, né? Impaciente, então tem esse problema. Mas existe também, que nem a série de medidas simples que a gente faz, que já vai melhorar, não só a parte hormonal, mas a parte cerebral. Por exemplo, de todas as alimentações do dia, a da manhã é a mais importante de ter proteína. Existe um trabalho que mostra que mulheres que comem proteína pela manhã, elas têm um melhor humor. Então, tem que comer proteína de manhã para não querer voar no marido. E outra, para ter paciência com a criança. Para a sinapse. A baía de mielina. Como que vai ter uma sinapse? Como vai acontecer uma transmissão de agente, de neurotransmissor, se a baía de mielina não estiver funcionando? O que ela precisa para funcionar? Proteína. Pois é. É proteína. Vitamina B12. B12. E é a primeira coisa que cai. Mas tá normal, daí entra nisso que você tá falando. Então, o primeiro passo é realmente olhar essas taxas. Eu acho que dá para começar olhando para essas taxas. Você vai fazer o básico, que é, né, corrigir a alimentação, se preocupar em fazer uma atividade física, nem que seja uma pequena caminhada, uma voltinha com a criança na calçada, se você não faz nada, porque você tem que educar esse cérebro. O cérebro, ele não consegue distinguir se você faz 1 hora de atividade física ou 10 minutos. Ele só sabe que ele tem aquilo para fazer. Então, a primeira educação eu vou educar que todo dia, X horas, por exemplo, às 6 horas da tarde, eu vou caminhar.
E aí, eu não consigo ir todo dia, 3 vezes na semana. Toda segunda, quarta e sexta, eu caminho às 18 horas. Quando você cria o padrão de Não, repetição, ele você faz. consegue aumentar o tempo. Então, a primeira mudança é criar o padrão de repetição. Ele não pergunta se é verdade, ele não sabe se é verdade, se não é, se você deu o comando e repetiu, ele vai passar, vai continuar. E paralelo a essas mudanças, aí você vai fazer todos esses exames, né, para você poder ver as taxas, porque tem coisa que você percebe e você consegue corrigir, e É. tem coisa que você precisa do médico para É. ele te ajudar. E aí são vários exames, a B12, a AD, o hemograma. Aí você esperar um hemograma mudar para ver que o seu ferro, a sua ferritina tá baixa, não dá. Então, o ferro, a ferritina, você tem que ver cortisol. Às vezes, o problema de você estar nervosa, irritada, cansada, é um cortisol alto. Vindo de onde? Estresse. Estresse, que o cortisol é o hormônio do estresse. E aí você não dorme direito. Não dorme direito, o cortisol sobe, você fica estressado, o cortisol sobe. Você equilibra 10 pratos, o cortisol sobe. E aí quem vai estar tranquila sem ter dormido? Ninguém. Então vira uma bola de neve. Aí você tem que medir o cortisol e o cortisol até as 8 horas da manhã. Porque depois das 8 ele cai. E aí você vai lá e vê ele tá baixo. Aí você fala, não, eu tô calma. Não, você não tá, porque você não pegou até as 8 horas da Você manhã. vê, são detalhezinhos que a pessoa precisa de orientação. Precisa. É isso que eu falo, você não tá sozinha, você precisa de informação. Hoje nós estamos na era da informação. Em vez de ficar rolando feed no Instagram, ficar numa dopamina barata, porque a dopamina é outra conversa, né? Para humor, serotonina, a endorfina, quando você tá lá, tô correndo, tô fazendo exercício. A minha terapia é a corrida de manhã. Acordo de manhã, tomo meu cafezinho com a minha proteína ali, minha frutinha e bora correr. Vive, é tão relaxante, virou uma forma de terapêutica. É um momento seu. É o momento em que eu não preciso dar conta de nada. Às vezes eu colocava podcast, coloco música para ir correr. Às vezes eu faço um detox de podcast de aprendizado. Eu vou correr só para ouvir a Patrícia. Porque esses momentos de autorreflexão, esses momentos em que você está você não é a mãe, você não é a esposa, os seus papéis ficam no cantinho e você olha para você. Acho que a nossa mensagem hoje para as mulheres é principalmente isso, a gente conseguir fazer com que uma mulher pare de ser tão cruel com ela mesma. Sim. Esse sarrafo lá em cima é crueldade pura, por favor. Você não vai conseguir dar conta do sarrafo e quem que vai pagar por isso? Seus filhos. Pois é. Porque você perde a paciência. Quem você está tentando proteger, quem você mais ama, quem está precisando se corregular da sua energia, vai pagar o preço porque você está com o sarrafo muito lá em cima, está muito alto. Quando você se cuida, você ensina isso. Porque você ensina muito mais, né? Pelo exemplo, isso aí é uma coisa básica, óbvia. Aí você ensina muito mais pelo exemplo do que quando você fala. Então, se você se cuida, se você olha para você ensinou esse filho que ele precisa se cuidar, que ele Imagina precisa ele olhando, olhar olha, minha pra você. mãe, eu acho que as suas filhas olham muito para você. Eu percebi na Mariana que é tipo assim, minha mãe consegue. É aquela coisa o adulto referência dela é uma maravilha. Por quê? Porque é exemplo. Você não precisou falar para ela se cuidar, você não precisou falar para ela vai estudar, ela vê. Isso, eu que era amiga no ensino médio, me inspirei, me motivei a estudar cada dia mais, olhando, né, participando da sua rotina de estudo. Imagina a sua filha. Então, essa segurança do cérebro infantil, essa necessidade da segurança do cérebro infantil em se corregular com o adulto referência, isso é mágico, é extraordinário. Então, as mães precisam entender a importância. Não, eu não vou fazer nada por mim, porque primeiro o meu filho. Para com isso. Para com isso. Não vai dar certo. Não vai. Porque você não vai ter condições de cuidar bem desse filho. A primeira coisa que você vai perder é a paciência.
Depois você vai perder o humor. Porque você tem que ensinar ele a ser leve, a que errar faz parte. E, que nem eu tive um problema numa escola da minha filha, que daí nós até mudamos ela de escola por causa disso, a minha mais velha, porque ela fez uma prova e aí não foi bem, e era um simulado, eu pedi o gabarito. Aí a professora disse que não tinha o gabarito, que ela não era aluna nova, se eu não sabia, e virou na frente de todo mundo e falou assim: já sei. A sua mãe quer o gabarito porque você foi mal na prova, né? Você tirou nota baixa. A menina ficou arrasada. Ela já é tímida. Ela ficou arrasada. Eu escrevi frente e verso para a escola na agenda. Uma amiguinha virou e falou assim: nossa, o que aconteceu que a sua mãe escreveu isso? Porque o meu básico ali foi: errar faz parte da vida. Errar não é pecado. Pecado é você ver que você errou e não fazer nada para corrigir isso. Isso é pecado. Isso é errado. E eles têm que aprender isso. Então, quando você olha para você e viu que você fez alguma coisa errada ou deixou de fazer alguma coisa, não é para continuar culpada. É para ver o que você pode fazer para corrigir aquilo. Aprenda, né? Aprenda com as diversidades, aprenda com os desafios que... Aceita que não dá para ser perfeita, que tem como melhorar. Não precisa ser, nossa, eu vou melhorar e você a Gisele Pinto. Não vai. Vai aos pouquinhos, se cuide, né? Pois é. Aí o que importa é o equilíbrio. Nem a perfeição, nem deixar vivendo no automático e tocando do jeito que der. E esse equilíbrio vem muito do que nós estamos falando, de momentos assim, de trocas. Mulheres que muitas vezes não têm tempo nem para sentar, tomar um café com uma amiga e falar, vamos, eu tô com esse problema, eu tô passando por isso. Sempre. Você começou o podcast falando sobre isso, essa troca entre as mulheres enriquece. Você trabalha com mulheres há 20 e poucos anos. Quanto que você não aprendeu e quanto você não ensinou? As conexões humanas são vias de mão dupla. E o problema é que homem, ele geralmente é assim. Se você tá triste, a culpa é dele. Se você tá feliz, é mérito dele. Então, se você estiver infeliz, se você estiver desgastada, fica muito difícil pro seu marido, porque ele acha que a culpa é dele. Então, o casamento vai desgringolando por isso também. Ele acha que é incapaz. Uma coisa puxa a outra e vira o ciclo, daí o casamento acaba, afeta as relações, e os filhos também sentem isso, daí eles percebem que o pai e a mãe já estão meio estranhos, daí acabou. A vantagem de você conviver com outras mulheres é porque você fala com elas qual é o que tá te cansando, te irritando, e aí... elas dão... eu já passei por isso, eu fiz isso, eu fiz minha aquilo. Minha filha, você não tá sozinha. Daí você fica tranquilo, você fala, não é só comigo. Porque nós precisamos da manada, somos seres sociais, eu tenho que estar... não é possível que eu tô sofrendo tudo isso sozinha, né? Agora, você tem que saber quem você ouve. Também. Nossa, daí já outra coisa. Aí você não vai ficar ouvindo aquela pessoa que ela já não cuida dela, entendeu? Se inspire, né? Porque ela vai te desanimar. Ou você tá com um problema lá com seu marido. Você vai falar com a mulher que tem também? Não dá, entendeu? Vai virar uma reclamação e uma piorando a outra. Mesmo nessa troca, aí vai ser venenosa. Vai ser venenosa. Porque a energia, você escolhe qual que você quer vibrar, né? A escala vibracional que nós dissemos sempre. Em que escala você quer vibrar? Na escassez, no sofrimento, na reclamação, ou você quer evoluir? Você quer... O que você pensa... Gente, depois que eu descobri o que você pensa influencia diretamente na sua fisiologia, influencia em tudo que você é, daí eu comecei a entender, falei, nossa, ainda bem que eu sempre fui otimista, acho que é por isso que eu consegui parar para pensar isso. Porque senão você não consegue nem pensar nisso, não consegue nem chegar nessa conclusão se for muito fatalista. Então, acaba que você precisa escolher com quem você anda. Precisa eliminar quem te arrasta para baixo, sabe?
sabe? Fazer por você, de baixar um pouquinho esse sarrafo e vir conversar conosco, né? Que valeu a pena, Vivian. Nossa, que conversa gostosa! E como que a gente pode ensinar muita gente, a gente pode ajudar muitas mulheres com esses pequenos detalhes. Que nem em outubro agora, né? Te convidando novamente, que você já faz parte. Vai ter a edição presencial, a 6ª edição agora do Café com a Pá. Então, espero você lá para a gente ter sempre esse momento de conversar. Todas as vezes que você vai no café, eu olho de escanteio, assim, a mulherada está tudo, doutora, o que eu faço com isso? O que eu faço? Não é o momento que a gente tenha a possibilidade de ajudar essas mulheres a encontrarem um pouquinho desse... O Café com a Pá foi criado para mães atípicas, mas eu sou uma mãe típica. E a minha vida mudou muito, melhorou muito. Impressionante das vezes que eu fui. Porque o café é todo voltado para você ver, olhar para a relação sua com o filho, para a sua relação com você mesmo, como você corrige o que tem como melhorar, né? Como você torna as coisas mais leves quando está tudo muito pesado, como você auxiliar aquela criança que tem uma dificuldade. Mas tem dificuldades que são comuns, tanto as mães típicas quanto as mães atípicas. E aí, do mesmo jeito que a mãe atípica precisa ser acolhida, a mãe típica também precisa. Ela também tem problemas. E isso de inserir, quando você vê que tem dificuldades que são comuns nos dois mundos, você vê que uma mãe pode ajudar a outra. E eu vi isso no Café com a Pá. E aí o Café com a Pá tem que se estender para as mães típicas também. Já estendeu, agora é porque ficou isso aí, o tema desse ano é da exaustão à conexão. Porque estamos cansadas e todas estão. E compreender o funcionamento do cérebro, do ser humano, facilita muito, né? É o que vai fazer. E a gente consegue fazer isso trocando. E de preferência com café. E eu quero te dar um presente. Vou pedir para o meu amigo trazer o meu presente, que eu quero te dar um presente, uma lembrancinha de como a sua presença, a sua participação fez a diferença no nosso... Obrigada. Fez a diferença na nossa vida, a sua contribuição ao longo de toda a minha vida, ao longo dos nossos cafés. Então, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje entregando a sua leveza, a sua sabedoria, o seu conhecimento de uma forma tão leve e se conectando com o meu público, que eu tive feedbacks de mães nos cafés. Ai, quando que vai ser de novo a palestra da doutora Vivian? Nossa, então, muito obrigada, Vivi. É singelo, mas é de muito coração, com muita gratidão por tudo que você representa na minha vida e na vida de todas essas mulheres que você acolhe. Obrigada. Sempre que você precisar, estamos aqui para apoiar umas às outras. E eu espero vocês lá no meu consultório também, para que vocês se cuidem, para que vocês olhem para as pernas de vocês e vejam o que elas estão precisando, o que elas estão querendo, o que elas estão pedindo, porque são elas que nos fazem continuar caminhando. Então, cuidar das pernas é cuidar da circulação, e circular é circular amor, alegria, saúde e presença para nós e para nossa família e para os nossos amigos. Ai, gente, eu tô emocionada. É muito gratificante receber uma pessoa tão bacana, tão legal no nosso convívio, nas nossas relações, escolhendo sempre as nossas relações, quem caminha ao seu lado, quem é a sua rede de apoio. Quando a rede de apoio está meio bagunçada, que às vezes acontece também, você cria novas redes, você se conecta com pessoas que estão preparadas para te ajudar, e muitas vezes você acaba ajudando também só em estar, em dividir, em compartilhar isso. E esse café é uma oportunidade de você se conectar com a sua essência, se conectar com essas pessoas maravilhosas que sempre estão no nosso café, nas nossas reuniões. Mas teremos rodas de conversa,
teremos palestra. Eu quero dar o ênfase para a roda de conversa, principalmente, porque é um momento onde eu posso ouvir as mães, nós podemos trocar e teremos especialistas maravilhosos que podem contribuir com isso. Então, essa foi uma prévia do nosso café presencial, é um café com a Pá na prática, e esperamos você no próximo episódio. Seja muito bem-vindo sempre em nosso novo podcast.